Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula de língua inglesa. Meu nome é Fábio, sou professor de língua inglesa da Secretaria Municipal de Educação. Bom pessoal, hoje nós vamos trabalhar o conteúdo de personal pronouns, que são os pronomes pessoais. Quais são os usos dos pronomes pessoais em inglês, que são os pronomes de sujeito, os pronomes objetos, mas o nosso foco hoje são os pronomes de sujeito, tá? Nós vamos dar uma faladinha sobre quais são esses outros pronomes que nós temos aí, os demonstrativos, enfim, tá? Bom, eu vou dar uma antecipada aqui no nosso slide, que eu quero falar sobre isso aqui, eu volto com vocês lá na tabelinha que eu coloquei para vocês, tá bom? Bom, vamos lá, ó. O que são pronomes pessoais? Os pronomes pessoais, conhecidos em inglês como personal pronouns, são termos utilizados para substituir nomes completos, nomes de pessoas, ou substantivos em frases. A palavra pronome já traz a ideia de nome, né? Certo? Pronome, antes do nome. Então, o que vem a ser um nome? O pronome. Toda palavra que tem a função de substituir um nome, tá? Por exemplo, meu nome é Fábio. Vou referir a mim mesmo. O Fábio é professor na Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Fica estranho falar assim, né? Então, qual o pronome que eu utilizo para falar isso? Eu trabalho na Secretaria Municipal de Educação de Barretos como professor, tá? Então, toda palavrinha que tem por função substituir um nome, nós chamamos ela de pronome. Então, eles são divididos de acordo com 4 classificações. Vamos ver quais são elas? Olha lá. Quanto ao número, quando a gente fala número dentro da língua portuguesa, da língua inglesa ou de outro idioma, nós estamos falando de quê? De singular e plural. Todo mundo lembra o conceito do que é singular e plural, né, pessoal? O que é singular? Apenas um. Mais de um deixa de ser singular e passa a ser plural. Um garoto, singular. 2 garotos, plural. Tudo que é mais de um deixa de ser singular e passa a ser plural. Então, nós falamos que isso, dentro de idioma, nós chamamos de número, tá? Quanto à pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa. Nós temos as pessoas do singular e as pessoas do plural, tá? E quanto ao gênero? Gênero é bem tranquilo, né? É o masculino e o feminino, tá? E nós vamos falar, dar uma aprofundada nesse assunto já já. E quanto à sua função? Qual que é a função dele, de um pronome? Ele tem a função de sujeito ou a função de objeto? Como assim, professor? Um pronome é objeto? Sim. Por que nós chamamos de sujeito? Sujeito é aquele que pratica a ação do verbo. Pratica o verbo, né? Porque o verbo são todas as palavras que expressam ações. Se não está se é aquela... Como é que é, gente? Estou ficando doido já. Todo verbo expressa uma ação. Então, o sujeito praticou aquela ação, então ele é chamado de sujeito. Se tem uma outra pessoa dentro da frase e ele não está praticando a ação, ele não está com a função de sujeito, ele está com a função de objeto. Bom, vamos voltar lá na tabelinha que eu falei para vocês, ó. O nosso foco é esse aqui, ó, os personal pronouns, que são os pronomes de sujeito. Deixa eu dar uma antecipada aqui. Ó, aqui nós temos lá os pronomes de sujeito, que em português nós chamamos de caso reto, lá os pronomes oblíquos, os pronomes possessivos, os pronomes reflexivos. Resolvi trazer essa aqui só para vocês terem uma noção de que existem outros pronomes, inclusive pronome demonstrativo, enfim, que não é o foco da aula hoje. Nós vamos falar isso em próximas aulas, tá? Olha lá, pronome pessoal, os personal pronouns, que são os pronomes de sujeito. Lembra que nós falamos um pouquinho sobre eles lá nas nossas aulas, presencialmente? Vamos relembrar quais são eles? Nós temos quantos pronomes de sujeito? Olha lá, I, eu, you, da primeira conjugação, se vocês observarem, nós temos 2 you lá. Você, he, she, it, ele, ela. It, pronome neutro, utilizado para coisas, animais, objetos, lugares, ou até mesmo serve para pessoas, quando não especifica o gênero. Lembra que gênero é masculino ou feminino? We, pronome plural, nós. You, vós, mesma coisa que vocês, tá? Em português a gente não utiliza muito vós, né? A gente fala vocês. Mas quando conjugamos verbo em português a gente utiliza vós. Por isso eu resolvi colocar vós lá. Mas é a mesma coisa que vocês, tá? E they, que é eles ou elas, certo? Bom, galera, ó, lembra que nós falamos lá que nós temos lá os pronomes singulares e plurais? Quais são os singulares e quais são os plurais? Singular, lembrando, apenas um, plural, mais de um. Quais são os singulares? I,
you, he, she, it. Primeira pessoa do singular, I, eu. Segunda pessoa do singular, you, você. Terceira pessoa do singular, olha que legal isso. As três pessoas juntas formam a terceira pessoa do singular. He, she, it formam a terceira pessoa do singular. In English, ok? We, nós, primeira pessoa do plural. Que lá, então, seria a pluralização de quê? Eu e você. Juntando daria nós. Vamos pensar dessa forma? You, segunda conjugação lá do plural. Vocês, vós. Então, substitui you lá. They, que é eles ou elas, que é o plural de quê? He, she and it. Bem tranquilo, não é? Então, nós temos quantos pronomes lá? Nós temos I, you, he, she, it, we, you and they. Quantos pronomes são? 8. 8 pronomes pessoais, os personal pronouns in English, tá? Mas, professor, por que você está falando de pronome pessoal? Qual a função? Por que tá dando tanto, você dá ênfase nos pronomes pessoais aqui no nosso comecinho, que nós estamos aprendendo inglês, né? Por quê, pessoal? Em português, a gente pode fazer supressão pronominal, que é uma coisa que não pode se fazer em inglês. Como assim? O que é supressão pronominal? Quando eu utilizo apenas a forma do verbo dentro da frase e não coloco o sujeito de forma explícita na frase. A exemplo, comemos batata frita ontem. Quem comemos batata frita? Está explícito na frase? Não. Isso é o quê? Implícito. Mas a gente consegue entender se eu falar comemos batata frita ontem? Sim. Quem comemos? Nós. Então, em português, eu posso fazer isso. Por quê? Porque para cada forma, para cada pronome, o verbo ele se flexiona. Ele vai, eu como, você come, nós comemos, eles comem. Percebeu como é que funciona? Então, em português, a gente pode fazer essa supressão pronominal que fica mais tranquilo para a gente localizar de quem está falando. Que não acontece isso com o inglês. O inglês, eu pego uma forma verbal, na hora que a gente for conjugar esse verbo, ele vai mudar lá. Nós estamos falando de presente, tá, gente? Tempo verbal presente. Presente simples. O verbo ele vai ser a mesma forma para todo mundo. Ele só vai receber um S lá na terceira pessoa do singular. Lembrando, terceira pessoa do singular. É he, she, it. Tem uma outras regrinhas aí que não é só S, ES ou IES, que nós vamos ver nas nossas próximas aulas, tá? Bom, então, vamos memorizar. Nós temos 8 pronomes pessoais de suma importância para a comunicação em língua inglesa. Por quê? Porque em inglês eu não posso fazer supressão pronominal. Porque se eu fizer essa supressão de pronome, eu não vou saber de quem é que está falando. Por exemplo, o verbo, eu dei o exemplo de comemos. O verbo comer é o verbo eat, E-A-T. I eat, you eat, he, she, it eats. Tá? We eat, you eat, they eat. Se eu falar assim, eat popcorn. Comer batata frita. Quem comeu batata frita? Percebeu que a forma verbal é basicamente igual para todo mundo? Então é de extrema importância a gente fazer o uso dos pronomes pessoais em inglês e ter muito claro qual é o uso de cada um, tá? Então, só para a gente recordar. I, you, he, she, it, pronomes singulares. We, you and they, pronomes plurais. I, primeira pessoa do singular. You, segunda pessoa do singular. He, she, it, terceira pessoa do singular. We, primeira pessoa do plural. You, segunda pessoa do plural. They, terceira pessoa do plural. Bem tranquilinho, né? Bom, gente, ó, isso aqui nós falamos um pouquinho, que eu trouxe só para vocês terem uma noção, que existem outros tipos de pronomes. Pronome de objeto, que nós falamos no comecinho da nossa aula, né? Que para ser sujeito, o sujeito tem que praticar a ação do verbo. Se ele praticou o verbo, ele está praticando aquela ação, então eu vou utilizar o pronome de sujeito. Se tem uma pessoa lá dentro da frase e ela não está praticando aquela ação, ela não está com a função de sujeito, ela está com a função de quê? De objeto. Então nós vamos utilizar os object pronouns, que é um assunto para a próxima aula, tá? Bom, vamos lá. Falamos um pouquinho sobre o número, né? Pessoa, gênero e as funções de sujeito ou de objeto. Vamos ver alguns exemplos? Olha lá. I like to go to the beach every weekend. Eu gosto de ir à praia todo final de semana.
Olha lá. Eu gosto. I like. Se fosse lá he, she ou it, no presente seria she likes. Lembra que falamos um pouquinho sobre o S, S, o yes? She visits. Olha lá, o verbo é visit. Visitar. She visits him after work. Ela visita ele depois do trabalho. Ela visita-o depois do trabalho. They have 3 daughters. Eles têm 3 filhas. Se vocês observarem, está lá em negrita lá. I, she, they são os pronomes pessoais, os pronomes de sujeito, tá? You are a doctor. Você é médico, você é médica. He's a teacher. Ele é professor. Se eu fosse falar eu sou o professor, como é que ficaria? I am a teacher. Ok? Her dog is beautiful. Lembra que o it é utilizado para animais, coisas, objetos, lugares, ou pessoas também quando a gente não especifica o gênero. Então, her dog is beautiful. It's a Labrador. O cachorro dela é lindo. Ele é labrador. Em português, o meu animalzinho eu falo é ele, ela, não é? O meu papagaio é ele, minha papagaia é ela, enfim. Em inglês a gente não fala que um animal é he, she, a gente utiliza it. É até aceitável utilizar he, she quando é um animal doméstico, um animal que é próximo a mim. O meu cachorrinho eu posso falar que ele é he, minha cadelinha eu posso falar que é she. Mas se a gente fosse guiar o padrão para coisas, animais, objetos, lugares, pronome it, que é o pronome neutro, tá? Neutro lá no singular. We have 3 sisters. Nós temos 3 irmãs, muita irmã, né? We have 3 sisters. Pronome lá então, qual é? We. Ok, pessoal? Galera, nós vamos ficando por aí. Então foi muito tranquilo, tá? Então, lembrando, pronome pessoal são, em inglês nós temos 8. I, you, he, she, it, we, you and they. Okay? Por que é importante o uso deles e a memorização, entender qual é a função? Porque não existe supressão pronominal em inglês. Por que não existe? Se eu suprimir o pronome, eu não sei de quem que está falando, devido às conjugações verbais, que em próximas aulas nós vamos falar bem mais sobre isso. Tá bom, galera? Então, nós vamos ficando por aí. Um abraço para vocês. Até a próxima.